noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos na união sagrada de nosso Pai. Eu peço que os irmãos coloquem os celulares no silencioso ou desliguem, para que nós possamos ter concentração nesse momento. Eu vou fazer a prece de Cálitas. Com o pensamento a Deus e a Jesus. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vós não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Nessa noite, eu só chamo a atenção de vocês para essas flores aqui, tão lindas, que as irmãs aqui da casa arrumaram, e essas flores, elas ficaram aqui porque a casa fez 92 anos, dia 7 de novembro de 1930. Eu acho que é a casa mais antiga de Gravataí. As flores tão bonitas, né? Que é muito, muito bonito mesmo. Essa noite, a gente vai ter o irmão Roneide. O irmão Roneide é da Casa Caminho da Luz de Morungava. Ela fica na parada 95? Parada 95 de Morungava. E o assunto que ele vai falar hoje é um assunto muito importante. O Centro Espírita, sua função e significado em nossas vidas. Obrigado. Boa palestra. Obrigado, Renato. Boa noite, meus irmãos. É com renovada alegria e satisfação que retornamos a essa casa de oração, esse local especial, ao reencontro com todos vocês, ao reencontro com esses irmãos amigos que juntos trilhamos por este caminho neste mundo. Começo transmitindo a minha homenagem a esta instituição valorosa da causa espírita, a mais antiga de nossa cidade realmente, ao seu grupo de trabalhadores, colaboradores e a todos aqueles que são simpatizantes a esta casa e que costumam frequentar este ambiente. Como sempre, que possamos, nesse dia maravilhoso, esse dia especial, podermos aqui adquirir as bênçãos, a proteção divina, tão necessária para as nossas vidas. Pois bem,
O tema de hoje, um tema que é bastante abrangente, porque ele traz como objetivo principal nós conhecermos as atribuições das nossas casas, dos nossos centros espíritas. E o porquê? Ao aqui chegarmos, nos sentirmos envolvidos por essas boas influências, essas boas energias, e retornarmos. Não é por acaso, certamente é porque temos esta visão já diferenciada que o Espiritismo nos permite. Pois bem, eu preparei um roteirinho aqui, uma colinha, e para poder fundamentar esta explanação, é interessante que a gente entenda desde o princípio como as coisas se estabeleceram. Os centros espíritas, eles estão dentro da codificação com o propósito de abrigar espíritos que estejam com necessidades múltiplas ou diversas, e aqui, através do acolhimento, do amparo e da educação que é oferecida, que todos nós possamos, por nós mesmos, através dessa educação diferenciada, nos melhorarmos, nos habilitarmos para a experiência espiritual da qual estamos imbuídos. É interessante e é importante dizer que, diferente de nós, que somos espíritos imperfeitos, a espiritualidade é extremamente organizada. E tudo que vem através da orientação dos espíritos tem uma condução direcionada e disciplinada acima de tudo. Na realidade, como eu já mencionei e repetindo, esse propósito, porque faz parte da terceira revelação, é para também nos estimular a andarmos de forma mais correta, mais adequada, de acordo com as orientações e as leis divinas, para que a gente não caia nas ciladas da vida, nas ciladas daqueles que muitas vezes, não por culpa deles, por nossa culpa, desviamos do caminho reto. A doutrina espírita tem como uma grande bandeira a reforma íntima. Convém sempre nós repetirmos, porque este é um dos expoentes dessa doutrina. Porque nada acontece de diferente em nossa vida se nós não mudarmos a direção das coisas que não estão corretas, que não estão de acordo com a satisfação dos nossos interesses, mas acima de tudo, de acordo com os interesses de Deus. Nós passamos
a entender através da codificação, através dessa revelação, que o Criador, que Deus, permite a uma gigantesca quantidade de espíritos já desencarnados, que eles retornem à vida material, que nós, como diríamos na expressão popular, que não somos marinheiros de primeira viagem, que aqui estamos com o propósito de resgatar os nossos débitos, as nossas dívidas, e nos tornarmos pessoas melhores, ao mesmo tempo que também vamos evoluindo dentro da progressão da vida espiritual. Quanto mais nós adquirimos conhecimentos e nos adaptamos a esses novos conhecimentos, a essas descobertas, nós vamos facilitando a nossa jornada. Passamos a entender que somos assistidos por uma pleiade, por um conjunto de espíritos benfeitores, em condições melhores do que as nossas, ou melhor, mais esclarecidos do que nós, e que já passaram por esses mesmos percalços que nós estamos passando, que já se submeteram aos rigores das suas próprias intransigências, dos seus próprios desvios e desregramentos, mas que souberam, através da educação que receberam, contornar essas dificuldades e se tornarem espíritos mais bem animados e espiritualizados. Espíritos com a possibilidade de oferecer para nós uma condução melhor de nossas vidas. O que poderíamos entender com essas últimas palavras? Que se esses espíritos trilharam caminhos como os nossos, em épocas diferentes, talvez em condições muito piores do que as nossas, porque a ignorância, a falta de conhecimento, que hoje ainda existe entre nós, em épocas passadas, era muito maior, gente. Os instintos de sobrevivência, a busca pelo resgate da honra, através de ferramentas, de recursos que hoje até nem se usam mais, como duelos, como disputas e rancores excessivos, que levavam a resultados bem desastrosos, e que certamente todos nós que aqui estamos, de uma forma ou de outra, trazemos resquícios desses tempos. Mas, como eu falei, com isso também queremos dizer que se estes espíritos trilharam este caminho
e alcançaram uma projeção mais destacada, mais diferenciada, é porque nós temos a condição de também fazer. Nós somos espíritos em desenvolvimento e em crescimento em nossas qualidades, em nossas aptidões. Muitas vezes as pessoas não têm o interesse, na maioria das vezes, não têm a vontade de que certas coisas aconteçam, a revelia do que pretendem. Mas por essa falta de conhecimento, se deixam levar pelas questões da vida material. Pois bem, mas o tema é o centro espírita, é o nosso templo espírita, e aqui nós nos reunimos e agregamos essas virtudes, cada um com as suas potencialidades, cada um com as suas capacidades. Reunimos e agregamos essas nossas virtudes. O que acontece? Será que antes da codificação a espiritualidade não atendia às necessidades de nós, espíritos materializados? Sim, atendiam. E este é um grande conceito que nós espíritas percebemos através da codificação. Sempre existiu a presença, a manifestação de espíritos e a influência que eles exercem sobre nós sempre existiam. Mas essas presenças e essas energias estavam dispersas, estavam soltas. E o que acontece quando nós andamos soltos, sem um rumo, sem um norte? Nós andamos sem objetivo. E a codificação se encarregou disso. No livro dos médiuns, no livro Obras Póstumas, e em valorosas páginas da Revista Espírita, que são anotações que Kardec ia fazendo de acordo com as suas conclusões e as manifestações dos espíritos que auxiliaram na codificação, fala a respeito disso, da necessidade dessa agregação, dessa reunião e concentração de esforços. Tanto que nas obras de Divaldo, através da sua mentora Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles fala que nós sozinhos somos fracos, ou somos mais suscetíveis a sermos dobrados, sermos vencidos. Mas unidos, nós nos tornamos mais fortes, como um feixe de varas, e somos mais difíceis de sermos vencidos. Não estamos falando em vitória através de luta, mas através de conceitos, através de ideias e de sentimentos.
E é aí que paira o grande objetivo da nossa doutrina. E para isso, já na época da codificação, Kardec, que desencarnou cedo, gente, não é? Na época era bem comum também, aos 65 anos de idade. A minha idade hoje. Kardec desencarnou pelo fato de ter abusado. Olha, eu estou falando de Kardec. Abusado um pouco das suas condições físicas. Está lá nas obras póstumas, que diz que Kardec foi acometido por uma doença no pulmão, por aspirar demais o fogo da vela, quando ele passava as noites em cima de anotações, tirando conclusões, fazendo a redação desses textos que hoje nós temos à nossa disposição. Foi tipo um enfisema pulmonar. Há tanto que ele foi dito, que a lâmina cortou a bainha. A lâmina cortou a própria bainha, que o espírito cortou o corpo. Pois bem, então Kardec, nessa época da codificação, fundou a primeira sociedade espírita de estudos espíritas parisiense. A sociedade oficial, a casa espírita, o templo espírita, o centro espírita. Pode ter diversas nomenclaturas, mas desde que dentro desse mesmo propósito, dessa mesma ideia. Nós temos que ter um cuidado muito especial dentro do entendimento da doutrina, que não podemos misturar espírita com espiritualidade. Espiritista é ser espírita. Espiritualismo está ligado à espiritualidade. Qual a diferença? Isso é fundamental sabermos. Não temos nada contra. Tudo está dentro da ordem, está dentro do tempo e do entendimento de cada um. Quem é adepto às religiões espiritualistas aceita a vida depois da morte, mas não a reencarnação. Ou seja, não é reencarnacionista. Diferente de nós que somos espíritas, que além de aceitarmos a vida após a morte, ou a continuidade da vida do espírito, que é imortal, também a necessidade de reencarnar. E aqui, dentro deste grupo, desse templo, como em tantos outros, e o Brasil é expoente no mundo em número de casas espíritas. Em nenhuma parte do mundo a doutrina dos espíritos, no sentimento evangélico cristão, é tão bem usada e aplicada como no Brasil. Não é em vão que somos chamados a pátria do Evangelho. Mas não somos donos do Evangelho. Não somos donos do Evangelho, apenas somos a pátria do Evangelho. Mas a prática
no Brasil, ela é muito mais atuante que na maioria dos países do mundo. Pois então, deixa eu seguir aqui meu roteiro. Em relação à casa espírita em especial, ao centro espírita, a psicografia de Chico Xavier, através do espírito do nosso querido e honorável mentor Adolfo Bezerra de Menezes, uma obra que está no Anuário Espírita, editado em Arara, São Paulo, em 1974, Dr. Bezerra diz que o centro espírita é o educandário básico da mente popular. As palavras não são minhas, não são de nenhum mortal. É de um espírito evoluído. E esse educandário é o lugar onde se pratica a educação dos ensinos espíritas. Allan Kardec nos diz que educar é a arte de formar caracteres. Caracteres vem de caráter. Educar é a arte de formar caráter. Em todos os ramos da educação, esse conceito prevalece. Não é só dentro da doutrina. Nós formamos o nosso caráter através dos conhecimentos e da forma como nós adicionamos esse conhecimento em nossas vidas. E o centro espírita, na nossa visão espiritista, é o lugar e tem o objetivo de reformar esses caracteres. Agora vem o grande detalhe, a grande diferença. Porque não é só educar. Nós estamos aqui e nós temos uma educação de berço, de família. Nós temos uma educação curricular na escola. Nós temos uma educação na sociedade, onde nós compartilhamos estes ensinamentos e educação a nível geral. Trocamos ideias e até debatemos em torno dessas ideias. De forma cordial e amigável, isso é salutar. Por quê? Porque, dada a nossa inferioridade, nós não somos unanimidade. E segundo a própria espiritualidade, que forma um conceito dizendo que a unanimidade é burra. Aquele que quer ser o proprietário, o dono, o único conhecedor e detentor dessa verdade, começa errando por aí. Mas então, como nós temos a nossa educação tradicional, nós chegamos na casa espírita, nós chegamos no espiritismo, e aí não é uma educação, simplesmente uma educação, é uma reeducação. É mais complexo do que educar,
Porque nós já estamos com a mente, com algumas ideias fixas, que nós já estamos com a formação dos nossos pensamentos, dessas nossas ideias, desses nossos conceitos. E como é difícil descermos desse degrau mais alto. Como é difícil, gente. A doutrina nos fala. Quando nós dificultamos, é porque nós estamos ainda num processo de egoísmo e orgulho muito ferrenho. Por isso que nós não arredamos o pé daquela nossa posição. E reeducar é repensar, é reavaliar. Imaginem, se as coisas não estão funcionando para nós do jeito que nós gostaríamos, ou da forma como seria mais conveniente, mais adequada, o que é necessário se fazer? Nós darmos um passo atrás, repensar. Não podemos seguir fazendo as coisas que não dão certo sem pensar que elas possam ser diferentes, sem entender, sem avaliar que elas possam ser diferentes. É aí que nesses encontros, nos nossos centros espíritas, nos nossos grupos de estudo, nós fazemos essa reavaliação, respeitando a ideia um dos outros, mas sempre adicionando algo de novo, algo que possa ser significativo para todos nós. O objetivo principal, desde que a codificação nos proporcionou essa grande revelação que abre as cortinas dos nossos olhos vendados e nos mostra uma outra possibilidade, é porque nós temos que rever os nossos conceitos. E isso, gente, não é para hoje. Não é para alguns dias a mais. Isso é para a vida. É para sempre. Porque nós só vamos conseguir avançar, ou melhor, evoluir, avançar seria meio agressivo, né? Vamos conseguir avançar se nós repensarmos. Conhecem a citação da porta larga e da porta estreita, não é? A porta larga é a porta da perdição. Ela está aberta, escancarada para todos nós, porque ali penetramos, invadimos, caminhamos livremente. Mas logo adiante, após passarmos a porta larga, tem novamente a possibilidade de optar. Vai continuar pela porta larga ou vai pela porta estreita? Através da reeducação, nós podemos pensar ou repensar. Se a porta larga não me trouxe a satisfação, a alegria e a realização pessoal e coletiva, Deus ainda me oferece a alternativa da porta estreita, que é a porta reta, a porta da condução moral, a porta da dignidade. E é isso que falta
para a grande maioria da raça humana. Não sou eu que estou aqui fazendo esse apontamento, esse pré-julgamento. Não, gente. Todos nós sabemos que a nossa doutrina e todos os livros, as obras acessórias à codificação, com pessoas que trabalham e estudam a respeito desse tema, eles nos oferecem estas alternativas. A relutância entre nós é porque muitas vezes nós chegamos no estudo, adquirimos algum conhecimento, mas aí ficamos pensando, isso não é para mim, isso não é para agora, e vamos empurrando com a barriga, como diz o ditado, né? Jogando para frente, jogando para mais tarde, para depois. E esse mais tarde, esse depois, pode não ser aqui, meus irmãos. Nós não sabemos. Pode não ser aqui neste mundo, onde nós estamos olhando no olho a olho, no face a face. Pode ser numa outra morada, nas diversas moradas de nosso Pai. E como é que nós vamos chegar lá? Empurrando com a barriga, continuando, transferindo para depois, e lá nós vamos continuar sofrendo. Não se esconde isso. A vida no Espírito, para aquele que não conseguiu evoluir, não conseguiu se adiantar, não conseguiu se melhorar agora aqui na experiência terrena, vai continuar sofrendo lá na espiritualidade, porque é contínuo. E é isso que a doutrina, e é isso que os ensinamentos vêm trazer para nós. A possibilidade de nós, ao mesmo tempo, cumprirmos os nossos débitos, as nossas dívidas, também sofrermos menos. Quem trabalha na área da psicologia, da psiquiatria e de outros ramos dessa mesma vertente, nós temos profissionais dessa área na nossa própria doutrina. Alguns vocês assistem, nós assistimos o Rossano Clint, assistimos o Haroldo Dutra Dias, assistimos tantos outros irmãos, amigos com conhecimento de causa. E eles dizem que as nossas maiores dificuldades estão dentro daquele quadro de enfrentamento por um problema de infância, por um problema na família, por um problema na sociedade, por um problema consigo mesmos, por um problema com os próprios corpos que não admitem. Isso causa traumas, causa dificuldade em não se aceitar do jeito que se é, com as possibilidades que se tem. Achamos lindo, bonito demais esse tipo de explanação. Essa conversa é tipo a parábola do semeador. Chega para nós com grandes realidades, mas que ali adiante, saindo pela porta, as coisas da vida, as
coisas da matéria nos sufocam, assim como a semente que cai nos espinheiros. E nós já esquecemos tudo, porque os imperativos do mundo, os imperativos dos nossos amigos de encarnação, que atraem os nossos olhos e os nossos interesses, são mais fortes do que os ensinamentos doutrinários que aqui recebemos. E aí, ouvindo Raul Teixeira, um dos grandes expoentes da nossa doutrina, ele diz: nenhum de nós sabe quando, nem onde, depois de desencarnar, vai reencarnar. E ele cita assim 2 exemplos. Podemos nascer num país islamita. Podemos nascer dentro de conceitos religiosos que a lei é severa e é dura. E a expressão do Raul: aí estaremos fritos. Podemos nascer numa família protestante. Não é nenhuma discriminação, são possibilidades. Até quando nós falamos mal, estamos nos candidatando para isso. Então não falamos mal. Então, se nascemos numa família protestante, nós sabemos que eles são contra os conceitos espiritistas ou espiritualistas. Que eles preferem ver um filho morto do que conduzido por essa orientação que nós estamos recebendo. E aí diz o Raul: aí estamos mortos. Estaremos mortos. É a grande realidade. É a grande realidade, meus irmãos. E isso, dentro dos nossos centros espíritas, dentro dos nossos grupos de estudo, dentro dos trabalhos, das atividades de toda a ordem que aqui realizamos, nós não sonegamos estas informações, estas orientações. Por quê? Porque a nós também não foi sonegado. Eu tenho aqui nosso irmão Renato, grande tempo na doutrina, lá o Paulo, com grandes atribuições e grande tempo na doutrina. Alguma vez foi sonegado isso de algum de nós? Claro que não, não é? Essa realidade nos é posta. E a escolha é nossa. Pois bem, aí tem uma citação de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso disse assim: o bem, vou ler para não errar, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu já não quero, esse eu ainda faço. É cômodo, né? É cômodo. Mas não medimos as consequências. Não medimos as consequências. Não é melhor fazer o bem já direto e evitar que coisas possam vir por trás disso mais tarde? Pois bem, o Raul Teixeira também diz no seu vídeo, no seu trabalho, palavras dele: aí deve bater a tecla do esforço, porque o normal é dizer eu não consigo, comigo não tem jeito. Se teve para alguns, tem para todos. É questão de coragem, de boa vontade. Pois bem,
fazendo citações agora para nós concluirmos que está chegando ao final. Chico, nosso querido e amado Chico Xavier, diz que os erros que nós cometemos por atacado, Deus nos permite pagar em suaves prestações. Ou seja, através de várias reencarnações. Pois o centro espírita, como falei, de acordo com o conceito de Bezerra de Menezes, é o educandário básico da mente popular. Por quê, gente? Kardec explica isso, porque nos ensina a pensar, porque nos ensina a identificar aonde estamos errando, porque nos ensina a buscarmos uma orientação mais segura, mais coerente, porque nos ensina que nós vamos ter tudo conforme as nossas obras, conforme a nossa atividade. Muitas vezes nós olhamos para frente e enxergamos um longo caminho a ser percorrido. Quantos de nós já não pensamos nisso? Eu vou fazer meus exercícios lá na academia, eu subo na esteira e a gente começa do zero. Aí eu tenho que cumprir 30 minutos por dia no mínimo. Mas começa do zero e uma hora vai chegar nos 30. Mas a gente já fica pensando, como é longo esse caminho, quanto eu tenho que caminhar. A doutrina, os nossos ensinamentos, nos ensinam a olhar para trás e olharmos o quanto já caminhamos. O quanto já caminhamos. Isso é fundamental. Pois bem, vocês me veem aqui, veem os trabalhadores, veem os colaboradores da nossa causa e ficam pensando, alguns querem também ser trabalhadores, ser servidores do Cristo. E aonde chegar com tudo isso? Qual o propósito que nós estamos imbuídos? E não é só aqui, dentro da nossa filosofia espírita, são em outras agregações também. Diz Emmanuel, pela nossa atuação, os médiuns, os trabalhadores, pela nossa atuação desastrosa, palavras de Emmanuel, em encarnações passadas, nós teremos que dedicar um pouquinho mais do nosso esforço, da nossa dedicação. É compromisso assumido. Mas enfim, encerrando mesmo, o Paulo é culpado que ele me deu mais uns minutos, mas desculpe, Paulo, não é culpado, né? Ninguém é culpado de nada. A casa espírita é um lugar onde nós tentamos acolher a todos os corações que aqui chegam, em todas as circunstâncias. Muitas vezes nós não temos a palavra certa para dizer, mas podemos ter um abraço, podemos ter um sorriso. E isso é acolhimento. Essa é a função da casa espírita, além da prática dos ensinamentos
ensinamentos que não podemos deixar ou não podemos esquecer. Na prática dos ensinamentos de Jesus, que é fundamental. O amor e a caridade, acima de tudo. Agradeço a todos meus irmãos pela atenção dispensada, por esses olhares, por esses ouvidos que estiveram ligados a mim neste momento. Agradeço a essa casa, a esse grupo de amigos e colaboradores da doutrina, da causa espírita, e a Deus pela oportunidade. Muito obrigado. Então, muito obrigado, boa noite, pelas lindas palavras na noite de hoje. Não sei vocês, mas não tem coisa melhor do que uma criança correndo, não é verdade? Receber essa energia é o que mais nós queremos nessa casa. Essa energia de crianças com toda essa vitalidade. Quem conseguiu receber, recebeu. Então agora que estamos com os nossos pensamentos elevados, é o momento da gente fazer o passe coletivo. E o melhor momento é esse, após ouvir umas palavras inspiradas pelo nosso irmão. Vamos rogar a Deus para que nos conceda nesta noite de hoje e receber todas as energias benfazejas dos mentores espirituais dessa casa, da equipe crística, de nossos anjos, guias e protetores. Então, meus irmãos, quem sentir no coração, feche os olhos e sinta esta energia vinda do alto, penetrando todos os nossos centros de forças vitais, renovando assim, célula por célula, do nosso corpo físico, renovando também, célula por célula, do nosso corpo espiritual, célula por célula, do nosso corpo mental, produzindo em nós a modificação necessária que precisamos para evoluir, com toda a certeza deste mundo, com os mentores espirituais dessa casa, com esses médicos da alma, sairemos daqui hoje muito melhores do que aqui chegamos. E eu convido a todos vocês a mentalizarem todos aqueles que não puderam estar aqui presentes hoje. Vamos estender tudo que estamos recebendo, dividindo com esses irmãos em que amamos tanto. Que eles possam receber, estejam onde estiverem, as mesmas energias que estamos recebendo aqui agora, dessa equipe crística, que nos auxilia no caminho do amor, do bem, da fraternidade e da caridade benevolente. Vamos mentalizar também os nossos lares. Vamos convidar a espiritualidade que aqui está para fazer a asepsia de todas as peças da nossa casa. Conduzam com o pensamento a espiritualidade. Assim, eles vão adentrando e fazendo a asepsia, nos trazendo paz, harmonia e tranquilidade para enfrentarmos mais uma semana de desafios neste planeta de provas e expiações. Convido também vocês a mentalizarem todos os enfermos, seja do corpo físico ou da alma, que eles também possam receber essas energias, essas emanações que fazemos a estes irmãos tão necessitados neste momento. Assim, damos por encerrado a nossa irradiação, o nosso passe coletivo. E como prece, vamos agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, trocando
atenção e de paciência. Pai, somos pedimos a Ti uma semana próspera, abençoada, de muitas alegrias. Nos dê ombros fortes para carregarmos os fardos que Te pedimos como prova. Que assim seja. Meus irmãos, que todos possam retornar para seus lares melhores que chegaram. Que tenham uma linda noite de sono, viu?